Bom dia, senhoritos e senhoritas. Hoje nós vamos falar sobre o jogo da velha. Vamos tentar, eu coloquei aqui zerando o jogo da velha, mas a proposta não é zerar completamente, mas quase lá. Eu acho que muitos de vocês conhecem o jogo da velha, mas para quem não conhece, o jogo ele é baseado em um tabuleiro de 9 casas, tabuleiro que a gente faz desenhado, duas linhas verticais, duas linhas horizontais, de forma que nós tenhamos 9 locais para fazer o registro dos símbolos, né? Eu coloquei aqui umas regras que encontrei que explicam bem. Então, regras do jogo, no modo básico do jogo, existem vários outros, né? Jogar pisando, mas aquele jogo mais básico que é jogado no papel, né? No modo básico, participam duas pessoas que jogam alternadamente, então um de cada vez, preenchendo cada um dos espaços vazios. No jogo da velha não pode passar a vez, cada participante deve usar um símbolo, a gente vai chamar para o nosso vídeo de X ou bolinha. Vence o jogador que conseguir formar primeiro uma linha com 3 símbolos iguais, seja ela na horizontal, vertical ou diagonal. Beleza, eu acho que isso aqui a maioria das pessoas que está assistindo o vídeo já conhecia, mas o jogo da velha vai um pouco mais além, né? Quando você explica o jogo para alguém a primeira vez, ele vai te perguntar como eu jogo e qual é o objetivo. Então, como que joga? Você escolhe se você quer jogar com X ou bolinha, geralmente no par ou ímpar, decide quem começa, e aí um joga, e muitas pessoas jogam de forma aleatória, sem pensar exatamente em qual é o objetivo do jogo. E eu sei que o objetivo do jogo foi descrito aqui, que é formar uma linha com 3 figuras iguais, ou seja, eu tentar formar lá uma vertical, ou horizontal, ou diagonal, se eu for o x de x, x, x. Mas será que é só isso? Será que não tem um ponto do jogo onde já está decidido que acabou? Já venci? Ou já perdi? Ou já está empatado? E a resposta é que para o jogo da velha, sim. Na verdade, muitos outros jogos também são decididos, às vezes no primeiro, segundo lance já está decidido. Às vezes, só de saber quem começa já está decidido. E hoje nós vamos tratar sobre isso. Para falar sobre isso, primeiro vamos pensar em condições de vitória. Olha para a nossa próxima tela. Nessa tela, eu coloquei algumas das muitas condições de vitória. E reparem que eu não coloquei o outro jogador. Quando que eu sei que já venci o jogo? Eu coloquei alguns casos bem conhecidos e se tornam padrões reconhecíveis por você depois que você joga algumas vezes com algum colega. Então, por exemplo, eu estou jogando com o X, tá? Não importa se eu comecei ou se eu fui o segundo, não importa, isso não faz diferença aqui para nós. Mas imagina que eu estou jogando com o X e o meu adversário permitiu porque quis, ou acabou caindo de forma forçada na seguinte situação. Aqui eu vou colocar 3 bolinhas em lugares que não impediriam a minha vitória forçada. Então, por exemplo, ele jogou dessa maneira, tá? Não importa a ordem dos lances, eu sei que caiu nessa posição. Bom, quando eu fiz esse lance, agora poderia ser vez do meu adversário e eu estaria ganho. Por quê? Porque eu coloquei o jogo de tal maneira que eu tenho duas possibilidades de vitória. E não tem como ele impedir as duas. Ele só conseguiria impedir as duas se no próximo lance ele fosse vencer. As retas aqui, tanto verticais, quanto horizontais, quanto diagonais, essas retas vermelhas, elas indicam as minhas chances de vitória. Para ele impedir, ele teria que colocar a bolinha aqui embaixo, mas não adianta. Ele colocou aqui embaixo, eu venci. E se ele escolher proteger a parte de cima, eu venço do mesmo jeito. Reparem que quando ele fez o lance para impedir a minha vitória, ele não conseguiu vencer. E não haveria um outro lance que ele venceria. Então eu mostrei alguns casos onde nós vamos começar a reconhecer. Opa, ali já venceu. Ali já não tem mais nem que continuar o jogo, já está vencido, não tem para que continuar, né? Então são casos bem famosos, esses casos de L, né? Quando permitem a continuação do L está vazia. Outro caso de L, ó. Daqui a pouco a gente vai jogar algumas e vocês vão reparar. Aqui, ó, existem duas casas possíveis de vitória. Lembrando que eu estou supondo que a pessoa realmente jogou errado, tá? E só que para nosso estudo, nós vamos pensar que a pessoa também sabe jogar. Talvez ela até saiba
quais são essas condições de vitória, e ela também vai evitar essas condições. Ela não vai jogar diretamente pensando em perder, é claro. Ninguém joga pensando em perder. Esse caso também é meio famoso, né? Repara que nesse caso aqui, ele provavelmente não vai acontecer, mas ele poderia não ter esta casa, por exemplo. Não importa. Eu continuo tendo duas condições de vitória bastante para vencer. Ele poderia tirar esta casa. Eu continuaria tendo duas condições de vitória, que seria o bastante para vencer. Então, o que nós reconhecemos aqui? Se eu conseguir fazer um lance, com certeza eu teria que ter pelo menos 2x, né, ou duas bolinhas, já pré-postos. Se eu fizer um terceiro x, que crio uma dessas condições de vitória, com os espaços vazios necessários, né, já posso dizer que venci o jogo. Outra coisa que nós temos que reparar é que alguns lances forçam o outro jogador a jogar em determinada casa. E é isso que faz com que o jogo da velha seja um jogo não tão aleatório assim. Eu digo muito, quando eu estou jogando, eu faço o primeiro lance e espero a pessoa fazer o segundo lance. Ela fez o segundo lance, eu olho e falo, bom, eu posso dizer, ou eu vou falar venci, ou eu vou falar empatei. Já está pré-determinado, porque os próximos lances serão forçados. Vamos conhecer primeiro como se determina o primeiro lance. Para isso, vamos para a próxima tela. Aqui nós temos as 3 possibilidades de primeiro lance. Muitos olhariam e diriam, bom, eu tenho 9 possibilidades, onde eu vou começar? Na verdade, não. Você não tem 9 possibilidades para começar o jogo. Você tem 3 tipos de possibilidades apenas. Ou você começa em um dos 4 cantos que temos. Então seria eu começar ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. E reparem que não faz diferença alguma. Eu apenas estou girando a figura, né? Ou eu poderia começar no meio. Então é o segundo tipo, né, de começo. Ou eu poderia começar nas laterais. E aqui não tem, qualquer lateral vale o mesmo. Também eu posso rotacionar a figura e dar na mesma, né? Se eu começar aqui ou começar aqui, a mesma coisa pro próximo jogador, né? Beleza. Então o primeiro lance só pode ser jogado ou em um dos cantos, ou no meio, ou em uma das laterais. Vou até melhorar. Só pode ser jogado no canto, no meio ou na lateral. Nós vamos estudar hoje os cantos e os meios. Fica as laterais para um desafio para vocês pensarem se é possível. Nós vamos tentar descobrir se é possível eu forçar a vitória ou eu forçar o empate. Eu garantir que estou ganho ou garantir que estou empatado a partir do primeiro lance de cada jogador, ou seja, a partir do meu segundo lance, supondo que eu comecei o jogo. Beleza? Pronto. Agora me restam 2 possibilidades de começo de jogo. Então aqui vamos de novo supor que você é o primeiro jogador. Depois a gente pode falar sobre você ser o segundo jogador. Eu quero começar o jogo e eu posso começar ou no canto ou no meio. Então eu vou começar aqui no canto. Lembrando, independente de qual canto, dá na mesma estudo, hein? Joguei neste canto. A partir de agora, o próximo jogador, ele tem poucas opções. Alguns olharem e diriam, pronto, você marcou aqui, ele tem mais 8 opções. Mas não, o jogo é simétrico. Então ele marcar bolinha nesta lateral seria o mesmo que ele marcar bolinha nesta lateral. Ele marcar bolinha neste canto seria o mesmo que ele marcar bolinha neste canto. Ele marcar bolinha nesta lateral é o mesmo que ele marcar bolinha nesta lateral. Então existe aqui um eixo de simetria, né? Reparem, esta linha aqui, ela divide o jogo em 2 lados simétricos. Beleza. Então vamos estudar alguns casos. Primeiro caso possível, ele jogou na lateral. Nesta lateral especificamente. Lembrando que ela poderia ser também essa lateralzinha aqui, certo? Esta lateral, primeiro caso, se você começou com o X e o seu adversário jogou essa bolinha, já pode dizer venci. Ah, mas não, você está sendo muito prepotente, você está acreditando que venceu e você nem jogou ainda. Então o problema está aí. É possível forçar a vitória agora. Ele fez um lance que me dá muitas possibilidades dentre aquelas condições de vitória forçada que eu mostrei acima. Reparem que ele me permitiu jogar completamente nesta linha e nesta linha também. Então eu vou aproveitar disto. Eu vou agora tentar forçar lances.
tentar criar uma daquelas condições de vitória. E não adianta eu forçar agora um lance. Eu não posso jogar lances que não forcem nada, porque eu estou permitindo que ele force os meus lances. Também não adianta eu forçar um lance que ajude ele. Por exemplo, vamos usar dois lances que eles seriam ruins de ser jogados agora. O primeiro lance seria eu jogar X aqui. Eu passei a vez. Eu não forcei ele a jogar nada. Eu deixei as escolhas dele em aberto. Agora realmente ele pode escolher jogar onde ele quiser. E aí talvez eu nem sei, talvez eu até perca esse jogo. Provavelmente não, mas aqui eu deixei em aberto, eu dei a possibilidade dele jogar. Então não é isso que nós queremos forçar lances. Outro lance que mesmo que seja forçante não é tão bom assim, é o X aqui. Por que que não é tão bom? Porque se eu jogar o X aqui, é um lance forçante. Eu forcei ele a jogar, para não perder diretamente, jogar a bolinha no meio. Mas agora eu que sou forçado a jogar o X aqui embaixo. Nisso eu forcei ele a jogar a bolinha aqui no canto. Nisso ele me forçou a jogar o X aqui em cima. Nisso eu forcei ele a jogar a bolinha aqui. E ou seja, forcei a velha. Repararam que eu forcei a jogada, mas na verdade acabei me forçando a jogar a próxima? Não é isso que eu quero. Eu quero forçar o jogo de certa forma que eu esteja totalmente no controle. Com que eu consiga forçar os próximos lances. Então vamos voltar aqui. Então fiz primeiro o jogo no canto, ele jogou na lateral. Lateral próxima, vou chamar de lateral adjacente. Nessa lateral adjacente, o próximo lance, o lance que realmente me ajuda a vencer esse jogo, que força a vitória do jogo, é eu forçar ele a jogar em algum lugar que não permita ele a me forçar o próximo lance. Então eu vou forçar ele a jogar aqui, por exemplo. Vou jogar meu X aqui. Reparem o que eu fiz. Eu fiz ele jogar forçado, agora ele tem que jogar aqui nessa lateral. Certo? Mas ele não forçou o meu próximo lance. E agora eu vou criar duas possíveis condições de vitória. Eu posso criar esta condição de vitória. Reparem. Olha as duas linhas que eu mostrei lá em cima, lá no começo da aula. Ou eu poderia colocar agora o X aqui. E eu forcei também duas condições de vitória. Na verdade, forcei agora minha vitória garantida. Então, a partir do segundo lance, a partir do primeiro lance do meu adversário, já forcei a vitória, já poderia dizer, venci, venci. Forçando o segundo lance dele, e agora, onde ele vai jogar? Ah, eu vou jogar aqui. Tá bom. Venci. Perfeito. Conclusão. Primeira conclusão. Quando eu jogar meu primeiro lance for no canto e ele jogar na lateral adjacente a este canto, que toca neste canto, né, lateral vizinha a este canto, eu consigo forçar a vitória. Vou chamar então de vitória forçada. Essa é a expressão que eu vou usar. Vitória forçada. Beleza. Ah, mas e se ele não jogar nessa lateral aqui? Nessa lateral. Ele não jogou aqui. Ele jogou aqui. Ele jogou aqui. Eu forço o lance. Ele é obrigado a jogar aqui na lateral. E agora dá pra ver o padrãozinho, né? Foi o mesmo lance, só rebati na simetria. Tá, mas e se ele não jogar aqui na lateral adjacente? E se ele jogar na outra lateral, naquela lateral mais longe? Beleza. Jogou aqui, por exemplo. Ele meio que passou a vez também, ele não me impediu de fazer nada. Aqui eu também posso dizer para ele, venci. Eu consigo forçar a vitória. De uma forma muito parecida, na verdade. Então, eu posso forçar a vitória por... lances que seriam ruins. Se eu jogar o X aqui, eu estou fazendo lance forçado? Estou. Mas esse lance me ajuda, esse lance força ele a jogar a bolinha aqui, que me força a jogar o X aqui. Eu acho que vocês já viram essa história, né? Olha lá. Tudo forçado e no fim, empate. Então eu não quero forçar ele de forma que o lance dele me force a jogar. Eu quero forçar ele e me permitir forçar ele de novo na próxima vez. Então agora eu vou fazer um lance que força ele e tira ele da zona de conforto. Pronto. Um lance forçante, né? Eu forço ele a jogar a bolinha aqui. Ele jogou. E agora?
Como vencer? Bom, aqui ó. Já viram o padrão? E eu fiz de forma forçada. Eu forcei ele a fazer o segundo lance e forcei a minha vitória no terceiro lance. Eu forcei eu ter duas possibilidades de vitória. No quarto lance não tem como ele impedir a minha vitória. Beleza? Se eu jogar num canto e ele também jogar num canto, é claro que ele poderia jogar em um dos três cantos, né? Na verdade, para o nosso estudo, seria o canto oposto, ou no outro canto, beleza? Eu não vou estudar o terceiro canto porque é a mesma coisa, né? Então, vamos primeiro para o canto oposto com relação a esta reta diagonal aqui. Joguei X no canto, ele jogou bolinha no canto e um no canto também. O que eu posso afirmar? Venci. Venceu? Mas e agora? Como é que eu vou forçar a vitória? Porque agora... O que eu faço para forçar essa vitória? Bom, faça um lance que você force ele a jogar sem ajudá-lo. Porque se você ajudá-lo, você vai se prejudicar. E é possível fazer isso? É possível fazer isso. Vamos fazer um lance que seria ruim. Bom, alguns lances que seriam ruins. Primeiro, este lance. Esse lance aqui você passou a vez. Você permitiu com que ele comece a forçar lances agora com você. Ele pode começar a forçar você a jogar. E aí eu não estou garantindo que ele vai vencer, mas ele está garantindo o empate. Então, faça um lance forçante. Ah, vamos fazer então esse lance aqui, ó. Estou forçando ele. Mas agora eu comecei a ser forçado. Também não quero isso. Então eu quero fazer um lance forçante, só que com que eu esteja no controle, né? Eu esteja controlando o jogo. Então tá bom. O lance que força ele e não ajuda ele, jogar no canto também. Espera aí, será que dá certo? Ele vai ser forçado a jogar na lateral. E aí, olha o padrãozinho ali, ó. Olha o padrãozinho aparecendo. Venci. Certo? Repararam que tem um padrão, então, de como vencer no jogo da velha? Enquanto isso, estamos falando sobre vencer. Daqui a pouco a gente vai falar sobre não perder, né? Então, vitória forçada, vitória forçada, vitória forçada. Vamos mais um estudo. E se ele colocar no canto mais próximo, né? Um canto oposto relativo a esta reta agora. Bom, venci. Vitória forçada? Vitória forçada. Qual é a ideia? Forçar lances. E dessa vez, eu posso forçar o lance ajudando ele. Desta maneira, ó. Jogo aqui no canto, eu forço ele a jogar no meio, mas você fala, mas e agora? Ele está te forçando, mas dessa vez o que ele vai forçar eu a jogar me ajuda. Ó o padrãozinho do L, ó. Então, venci, né? Então se ele jogar nesse canto, é só eu forçar ele. Reparem que para eu vencer nesse jogo, eu tenho que saber qual é a minha condição de vitória. Aqui para nós vai ser o seguinte: joguei no canto, se ele não jogar no meio, eu já venci. E pense apenas 2 lances à frente. Porque se você precisar vencer, você vai vencer com 4 jogadas. A primeira você já fez. Você vai pensar na segunda e na terceira. A quarta nem importa, você nem precisa nem jogar a quarta, na verdade. Você precisa de 3 lances para vencer no jogo da velha. Então, a primeira eu já fiz. O segundo é o lance que eu tenho que pensar. Eu tenho que pensar o que eu estou forçando para jogar meu terceiro lance. É assim que funciona o jogo da velha. Será que existiria outra forma de forçar ele a vencer? Vamos ver. Se eu jogasse aqui, por exemplo. Estou forçando o lance. Beleza. Forcei ele a jogar aqui embaixo. Ele me forçou a jogar aqui. E agora? Ó o padrãozinho, ó. Venci também. Então é bem tranquilo. Vitória forçada. Conclusão até o momento. Se eu jogar no canto e ele não jogar no centro, eu venci. E neste caso, em que você jogou no canto e ele jogou no meio. Neste caso, já pode declarar empate. Já pode falar, empatou. É claro que é chato às vezes, né? Mas o jogo da velha, depois que você aprende a jogar, entre duas pessoas que dominam o jogo, vai ser um monte de empate. O jogo já é
já é determinado, ele não é aleatório. Então, joguei no canto e ele jogou no meio, pode falar que empatou. O máximo que poderia fazer é tentar um blefezinho, jogar aqui no outro canto, ó. Sabe, sem forçar nada, porque aqui nesse caso, se ele jogar nas laterais, ele força o empate do jogo. Ele jogou nas laterais, ele forçou o empate do jogo. É tudo forçado, ó. Podem reparar que é tudo forçado. Certo? Tudo forçado, não importa qual lateral, tudo simétrico. Mas se vai que, né, ele tá desavisado, nunca jogou, não analisou direitinho qual vai ser o próximo lance e jogou aqui no canto. Aí ele te deu a vitória. Então, aqui é um blefe que às vezes ele não reparou e te deu a vitória. Mas para quem sabe jogar mesmo, já vai reparar que você começou no canto, o outro jogou no meio, é empate forçado. É empate forçado. Se quiser empatar, consegue forçar o empate. Então aqui é empate forçado. E aqui nós vamos ter conclusão tanto para quem está... Imagina que você tirou para o ímpar e você foi o primeiro a jogar. E você quer começar no canto. Se você quer começar no canto, beleza. Você vai analisar o lance do seu adversário. Se ele jogou em qualquer lugar que não seja o meio, você já pode seguir aquela sequência de forçar os lances. Não tem que decorar a sequência. Pensa na ideia. É só você pensar assim, qual vai ser meu lance que vai forçar ele? E a partir dessa forçada, qual vai ser o meu próximo lance para criar uma das condições de vitória? É só isso que tem que pensar. Então você tem que pensar no segundo lance. Então, joguei nos cantos, você jogou nos cantos e o seu adversário não jogou no meio. Você venceu. Não precisa dizer que venceu, você pode só jogar até o final e parecer que foi sorte, né? Joguei nos cantos e ele jogou no meio. Você já vai saber que já está empatado, você consegue forçar o empate. O que você pode fazer às vezes é dar aquela blefadinha. Beleza. E o contrário? Tirei para o ímpar, ou geralmente a gente alterna, né, quem começa. Então agora é sua vez de jogar, mas quem começou foi seu adversário e ele começou no canto. O que você fará? Você vai jogar no meio. Beleza? Então já sabemos o seguinte, se ele começar no canto, eu jogo no meio. Se eu começar no canto, ele não deveria jogar no meio. Se ele jogar no meio, empatou. Beleza. Agora vamos estudar os meios. E se eu fosse começar no meio, ou se o meu adversário fosse começar no meio. Vamos para a próxima tela. Quando nós começamos no meio, tem apenas dois casos de estudo. Porque o seu adversário só pode jogar ou em uma das laterais, e as laterais para o jogo são a mesma coisa, né? É só você rotacionar, deita a cabeça, ou gira o desenho, gira a folha. Então tanto faz qual das laterais ele jogar, a resposta vai ser a mesma. Ou um dos quatro cantos, que também tanto faz, né? Só rotacionar também a figura. Beleza. Vamos estudar primeiro se eu começar no meio e ele jogar na lateral. Se eu começar no meio e ele jogar na lateral, posso afirmar que é vitória forçada. Como que eu forço a vitória? A ideia é a mesma. Reparem que sempre o primeiro lance não importa muito. É importante o primeiro lance do seu adversário para você saber se você já venceu ou se você vai ter que forçar o empate. Realmente você vai ter que forçar o empate, né? Que às vezes se você bobear, você perde. Mas aqui eu comecei no meio, ele jogou na lateral, já pode pensar pelo menos, venci. Agora é pensar como que eu faço para vencer. O segundo lance é o momento que você tem que pensar um pouquinho. Já lembra, ó, eu sei que eu venci, assisti aquele vídeo, eu sei que eu venço. E eu sei que agora eu tenho que pensar em um jeito de forçar um lance que não me faça ser forçado quando ele jogar. Beleza. Então eu posso, por exemplo, jogar aqui, neste cantinho. Eu forço o lance dele para bem longe da bolinha dele, reparem. E agora é a minha vez de novo. Eu fiz ele jogar esse lance. Eu pulei a vez do meu adversário. E agora eu vou jogar, posso jogar aqui, ó, venci o jogo. Posso jogar aqui, também venci o jogo. Então, eu venci na verdade, não foi nem quando eu fiz esse X. Esse X foi mais para poder lembrar de como eu forçar o jogo. Eu venci aqui. Assim que ele jogou na lateral, após eu ter jogado no meio, o jogo já estava determinado. É só eu conhecer o jogo, é só analisar um pouquinho. Então aqui nós temos uma vitória forçada. Se eu jogar no meio e ele jogar no canto, eu não consigo forçar a vitória.
independente de onde jogar agora, eu vou estar meio que forçando empate. Talvez eu vou dar um pouco de chance para ele se eu jogar um lance meio que passivo, né? Meio que passando a vez. Então, por exemplo, aqui eu estou dando um pouco de chance para eu errar, né? Mas eu consigo forçar o empate. Qualquer lance forçante aqui força o empate. Por exemplo, joguei aqui, aqui ó, repara, forcei o lance dele e aqui eu posso forçar o empate. Pronto, é só jogar para deixar as bolinhas longe, né, umas das outras, longe de qualquer possibilidade de fazer linha. E aqui o jogo já está empatado. Beleza? Conclusão. Conclusão é, se eu joguei no... Vamos ver os dois casos. Quando eu jogava no canto, ele tinha que jogar no meio para empatar. Se ele jogasse em qualquer outro lugar, era vitória forçada. E quando eu começo no meio, ele tem que jogar no canto para empatar. Se ele não jogar no canto, se ele jogar qualquer lateral, eu venço o jogo. Então fica a dica. Começou no canto, joga no meio. Começou no meio, joga no canto. Comecei no canto e ele não jogou no meio, venci. Comecei no meio e ele não jogou no canto, venci. Mas fala, mas e as laterais? As laterais, fica um estudo para vocês. Vejam as possibilidades. Será que é possível forçar uma vitória? Em quais casos que eu forço a vitória? Então, supondo que o jogo da velha começou e você começou no canto. Ele tem algumas possibilidades de resposta. Seu adversário vai poder responder no canto próximo, no canto adjacente. Ele pode, não vou falar que tem o segundo caso porque é o mesmo, né? Ele pode responder na lateral, aqui próxima, na lateral oposta. Ele pode responder no centro. Ele pode responder no canto, mais longe. Mas e aí? Será que em algum desses casos eu consigo forçar a vitória? Será que em algum desses casos existe empate forçado? Será que em algum desses casos, será que eu perdi por ter começado no lateral? Então, eu fiz esse estudo quando eu tinha uns 14 anos. Eu fiquei pensando, meu, será que tem como vencer esse jogo? E comecei a ver no caderno as possibilidades até ter as conclusões dos 3 tipos de jogos. Aqui eu trouxe para vocês 2 dos tipos. Então façam o estudo do terceiro tipo e qualquer coisa postem aí se querem a terceira conclusão, que também é bem legal. Beleza? Se você gostou do vídeo, se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, já fico muito feliz. Até mais. Falou!